Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. É com muita satisfação que nós estamos em mais uma série das nossas palavras de meditações e nós esperamos poder alcançar, o coração dos nossos amados da mesma forma como Deus também alcançou nosso coração. Ele também quer alcançar o coração de todos nós, na verdade. E nessa nova série nós estamos apresentando algumas leituras que nós realizamos ao longo da nossa vida cristã. E nós fomos desafiados a trazer, um pouco da reflexão que essas literaturas cristãs nos indicaram ao longo da nossa leitura. E eu gostaria de hoje compartilhar com os irmãos 2 livros significativos na minha vida cristã e que trouxeram ensinamentos importantíssimos. E nós somos estimulados à leitura, nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro mais importante para nós, é o nosso manual, a nossa regra de fé e prática, mas nós sabemos também que tem muito livro cristão que traz ensinamentos fundamentados na palavra de Deus e que são muito importantes para a nossa edificação. E baseado nesse entendimento e nas leituras que nós fazemos, é que eu gostaria de desafiar aos meus irmãos a prática da leitura saudável, da leitura que edifica, da leitura que tem fundamento bíblico, acompanhada, obviamente, da própria leitura da palavra de Deus, até para testificarmos, de que estamos fazendo uma leitura que tem fundamento bíblico. Então eu queria apresentar para vocês hoje 2 literaturas, as 2 obras que eu vou apresentar aqui, que li e que foram importantes na minha vida, são 2 literaturas da editora Mundo Cristão, e o primeiro livro é esse livro chamado O Deus Esquecido, e que tem como título Deus Esquecido, revertendo a nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. É de Francis Chan, e, como falei, da editora Mundo Cristão. Esse livro, que trata do Deus Esquecido, ele vai trazer uma reflexão para nós acerca de como nós pensamos como cristãos, acerca do Espírito Santo. Vai dizer para a gente do quanto muitas vezes nós priorizamos a nossa relação com Deus, a nossa relação com Jesus Cristo, mas que muitas vezes nós deixamos a pessoa do Espírito Santo, da Trindade, relegada a um segundo plano. Então esse livro ele é desafiador nesse sentido. E o ponto nodal que eu gostaria de destacar nessa obra e que falou muito ao meu coração é quando o autor menciona que sem o Espírito Santo a igreja não é capaz de viver de um modo diferente do que qualquer outro grupo que nós possamos ter de convívio. E ao contrário, quando os cristãos eles passam a viver sob o poder do Espírito Santo, a evidência na vida da igreja é notória. E talvez a gente já tenha visto ou mesmo se perguntado, porque muitas vezes a gente busca muito falar com Deus, a pessoa da Trindade, Deus, e Jesus Cristo, e muitas vezes a gente não se relaciona profundamente com o Espírito Santo. Então esse ponto nodal eu gostaria de destacar, que a presença do Espírito Santo na vida da gente, ela é notória, na vida da igreja, ela vai ter um impacto na vida da igreja. E esse autor, ele chega a mencionar o que ele entende e que eu achei importante, que para ele isso acontece na vida da gente, o fato de deixarmos o Espírito Santo muitas vezes em segundo plano, isso vai se dar na vida da gente, ele vai apontar a condição do medo. Ele diz que muitas vezes isso ocorre por 2 medos que possa existir na vida do cristão. E foi isso que, de certa forma, me impactou. E ele diz o seguinte, há 2 medos que podem fazer com que nós deixemos o Espírito Santo de lado. E o primeiro medo é achar que Deus não vai operar, que o Espírito Santo não vai fazer o que nós esperamos. É achar que se eu orar ao Espírito Santo, nada vai acontecer. Ou se eu pedir mais fruto do Espírito Santo em minha vida, talvez eu não veja nenhum resultado. Ou mesmo eu vou orar por mudanças na minha vida, por libertação de pecado, e se eu não conseguir? São questionamentos, medos que podem vir em relação a essa questão do Espírito Santo. É como se de repente
nós atribuíssemos ao Espírito Santo um fracasso, né? Uma operação como um Deus, o Deus da Trindade, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, é um medo de um eventual fracasso divino se nós pedirmos ao Espírito Santo e não a Deus e a Jesus. Um outro medo que esse autor coloca, e eu acho que esse também é muito importante, é o contrário, né? O contraposto desse que nós colocamos primeiro, né? É o extremo oposto do medo de que Deus não se manifeste, né? Que seria o quê? Seria o fato dele se manifestar com poder na nossa vida, dele operar depois que nós pedimos e de repente a gente não está preparado para essa vontade de Deus, porque nós temos a tendência de querer ter o controle e o domínio sobre a nossa vida. Então, não se entregar para o Espírito Santo pode ser um medo de que Deus, de fato, vá mudar completamente a nossa vida, uma vida que a gente não está disposto, muitas vezes, a largar. Como se nós tivéssemos aqueles pecados que a gente tem apego a eles, né? Então, essa leitura, ela me despertou nesse sentido, né? E se eu orar ao Espírito Santo e ele com seu poder, Deus com seu infinito poder, de fato me pedir para fazer coisas ou ir para lugares que eu não me preparei psicologicamente, e não nasceu esse desejo no meu coração de ir. E se eu pedir algo para Deus e ele de fato mudar, pedir libertação de certas coisas e ele de fato me libertar, eu quero essa libertação? Então isso pode ser um medo, né? É que o autor diz assim, muita gente não quer realmente ser dirigida pelo Espírito Santo, quer ser dirigido por si próprio. Nós temos essa falsa ilusão de que nós conduzimos e que nós estamos no controle da nossa vida. E entregar-se totalmente ao Espírito Santo é entregar-se totalmente à vontade de Deus. Então isso pode ser um medo que faz com que nós releguemos o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, o próprio Deus, a um segundo plano. E isso se dá, meus irmãos, isso pode acontecer, o autor nos chama a atenção para isso, né? De que pode acontecer porque a gente de fato não conhece o próprio Deus. E ele vai mencionar para a gente pontos importantes, né, que fazem quando a gente conhece, fazem a gente perder esses medos. Medos de Deus não fazer ou medo de Deus fazer com poder uma grande mudança em nossa vida. E isso está diretamente relacionado ao fato de conhecermos quem é o próprio Deus e o Deus que nós servimos. E ele aponta 7 pontos básicos pelos quais a gente pode conhecer a Deus e saber que o Espírito Santo é o próprio Deus. E o primeiro deles é que o Espírito Santo é uma pessoa, não é? E ele não é um poder, um vento, uma força, não, ele é uma pessoa. Em João 14,17, nós lemos que o Espírito Santo vive com vocês e estará com vocês, ou seja, é uma pessoa. Isso nos conduz a um relacionamento com o Espírito Santo, porque nós podemos compreender que ele não está subordinado a nada, ele é o próprio Deus, ele é uma pessoa. O segundo ponto que nos chama a atenção é que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Além de ser uma pessoa, ele é o próprio Deus, né? Ele não tem uma natureza menor ou diferente em relação ao Deus Pai, né? E ao próprio Filho, né? Jesus Cristo. O terceiro ponto é que o Espírito Santo, ele é eterno e santo. Ele não é simplesmente um ser espiritual, volúvel, excêntrico, que vem e vai como se fosse um vento. Não, ele é eterno. O Espírito Santo é santo também. Ele é o próprio Deus. O quarto ponto que nos chama a atenção é que o Espírito Santo, ele tem uma mente própria e ora por nós. Lemos isso em Romanos, né? Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem uma mente própria. O quinto ponto é que o Espírito tem emoções, né? A gente já ouviu falar, né, que nós não podemos, já lemos na palavra de Deus, isso é bíblico, né, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso dá uma ênfase de que o Espírito é uma pessoa, não é? Que pode inclusive se entristecer.
O Espírito Santo tem vontades e desejos próprios. Em 1 Coríntios 12:11, nós lemos que os dons espirituais são concedidos pelo mesmo e único Espírito e ele os distribui individualmente a cada um como quer. Trata-se de um recado muito importante para nós, né? Porque nós lembramos quem de fato está no controle das nossas vidas, né? E o Espírito Santo, ele distribui os dons para nós conforme quer. Isso que a palavra de Deus nos diz, que o próprio Deus faz isso, né? E o sétimo e último ponto que pode nos fazer largar aqueles medos, né, que inicialmente falamos, é que o Espírito Santo, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele é todo poderoso, ele está presente em todos os lugares, ele conhece todas as coisas. E esses são apenas alguns dos atributos divinos, né? Os atributos de Deus. E todos eles estão presentes na pessoa do Espírito Santo para nos testificar que o Espírito Santo é Deus, né? É componente, né? Conteúdo, é presente, né? Na doutrina da Trindade e que nós devemos entender e nos aproximar, né? Entendendo que nós precisamos de uma relação próxima com o Espírito Santo e que ele está no controle da nossa vida. Amém? Então somos desafiados a isso. Esse livro foi significativo e eu desafio, né, aos amados que quiserem lê-lo, né, O Deus Esquecido, revertendo a nossa trágica negligência para com o Espírito Santo, da editora Mundo Cristão, do autor Francis Chan. Amém? Ok.